Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 1. Né? Nós estamos estudando essa série aí sobre a videira, né? Com base nos estudos do pastor Carlos McCord, né? Ministério, eu acho, se não me engano, é o Permanecer. Tive a oportunidade de assistir o vídeo, muito bom, né? Bem simples, a forma dele ministrar. Isso é bom, eu gosto. Eu, pessoalmente, gosto muito de estudos que são simples. Eu nunca fui muito fã de estudos extremamente técnicos para a igreja, né? Mas estudos simples são importantes para as pessoas absorverem, né? Aqui já está com a versão, é a mesma que está na minha Bíblia aqui, nessa versão bíblica. João 15:1, nessa versão Almeida, século 21, vai dizer que Jesus dizendo, né, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, né? Aqui a versão século 21, Almeida, século 21, usou o termo agricultor, mas eu acho que tem outras Bíblias com outro nome sem ser agricultor. Oi? A sua Bíblia está como lavrador, né? Alguma outra tem viticultor? A sua é viticultor, né? Mas na verdade só muda as palavras, né? Mas o sentido é o mesmo, tá ok? Eu nem coloquei como um tema, né? O agricultor, né? Podia botar um tema, né? O pai é o agricultor da videira verdadeira, né? O pai é o agricultor da videira e os seus ramos. Poderíamos usar esses temas, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo, né? Vamos orar mais uma vez. Lemos o texto, mas eu quero fazer mais uma oração nesse momento, tá bom? Pai querido, nós louvamos o teu grande nome porque temos esse grande privilégio de estarmos aqui neste lugar, Pai, nesse dia. Senhor, podemos adorar, glorificar, exaltar o teu nome. E é o motivo principal de estarmos aqui, e deve ser assim, Pai. Então, Senhor Deus, abençoe nossas vidas aqui, nesse momento de estudo. Pai, se o Senhor não nos instruir, se o teu Espírito não nos iluminar, se o Senhor não estiver conosco, Pai, será apenas mais uma palestra, algo humano, mas, Pai, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é ouvir a tua voz, Pai. É ouvir o Senhor falar conosco através dos estudos, através da exposição da tua palavra, através de tudo que vai ser falado, porque nós o que mais queremos é que o Senhor seja o agricultor de nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa cuidar de nós, realizar em nós o teu querer, assim como o Senhor fez na vida do teu Filho, o Senhor Jesus, aonde Ele, em todo o seu ministério, sempre viveu em plena dependência ao Senhor. Tudo que o Senhor Jesus fez foi debaixo da obediência ao Pai, debaixo da orientação do Pai, fez tudo de acordo com a vontade do Pai. Pai, nessa noite, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor como ramos e pedimos que o Senhor, que é o agricultor, Pai querido, possa então trabalhar em nós, de acordo com a tua vontade, para que a nossa vida, a minha vida, possa ser uma vida de perfeição por aquilo que o Senhor é em minha vida, por aquilo que o Senhor é na vida da igreja, por aquilo que o Senhor é na vida de cada servo do Senhor, Pai, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, salvos para a glória do teu santo nome, salvos para viver a vida que o Senhor quer que nós venhamos viver, Pai. Então nessa noite colocamos tudo diante do Senhor, para que o teu Espírito trabalhe em nós, Pai, fala conosco, Pai, tira de nós toda dureza no coração, tira de nós, Pai, qualquer coisa que já possa haver em nós, que possa trazer alguma barreira para o estudo, para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, tira, joga por terra, para que tudo que for feito aqui, seja feito para a tua glória, que a tua vontade prevaleça em nós, prevaleça na vida dessa igreja, prevaleça em cada vida aqui, Pai, para que a nossa vida seja de ramos que dê frutos, e frutos para a glória do Senhor. Pai, te oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.
Amém? Bom, para aqueles que não estiveram sexta-feira na escola bíblica, na sexta-feira falamos de João 12, né? Estamos indo para o final de João 12, e uma diferenciação que eu quero trazer aqui nessa introdução é que João 12 é o final do ministério público de Jesus, segundo o Evangelho de João, ok? Aqueles que estavam aqui entenderam que quando acabar o capítulo 12, acaba o ministério público de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos nessa série de estudos em João 15. João 15, então, entendemos já que não é parte do ministério público de Jesus. Jesus em João 15, claro, já desde o capítulo 13 em diante, até aproximadamente lá o 18, quando Jesus sai do cenáculo ali, da ceia, esse é um momento onde Jesus está trabalhando detalhes de forma particular com seus discípulos. Aqui é um momento que é Jesus e seus discípulos, né? Judas está incluído nesse pacote aí, né? Está, mas ele era discípulo, ele era um dos apóstolos. Mas Jesus está trabalhando algo bastante íntimo com as pessoas que estão mais ligadas a ele. Vê aqui, olha, esta passagem faz parte do ministério particular do Senhor Jesus. É um momento que ele está sós. São suas últimas instruções aos seus discípulos. Começa lá no capítulo 13, ok? Vai pescando esses detalhes que são importantes. É provável que realmente que tudo que Jesus está trabalhando do capítulo 13 em diante, e o capítulo 15 faz parte disso, faz parte do momento da ceia, né? Da ceia que está sendo estabelecida pelo Senhor ali. Antes de ser traído, julgado e morto na cruz. Ok? Então, João 15, que é o nosso foco dessa série de estudos, Jesus está tratando esse assunto aqui, essa metáfora da videira, que hoje, no caso, vamos falar sobre o agricultor. Jesus está trabalhando essa metáfora da videira com os seus discípulos. Neste texto, Jesus trata da metáfora da videira do seu estreito relacionamento com os seus discípulos. Ok? Beleza? Para vocês terem uma ideia, olha só, a palavra permanecer, o pastor Felipe já tratou um pouquinho já, né, falou sobre o permanecer. Você vai encontrar a palavra permanecer 10 vezes que está tratando do relacionamento de Cristo com os seus discípulos. Do versículo 1 até o 11, você encontra 10 vezes a palavra permanecer. Tá? E você vai encontrar do versículo 12 ao 17, a palavra amor 4 vezes, dentro de 6 versículos, falando do relacionamento dos crentes, de um crente com outro crente. Primeiro você vai encontrar a questão do permanecer, Jesus tratando de que os ramos têm que permanecer na videira, e a videira é Cristo, beleza? Então ele está tratando isso, ele trata 10 vezes. E o amor, o relacionamento dos crentes, nosso relacionamento como irmãos, tá? São a chave do texto. Então, para um entendimento geral, né, você vai entender que Jesus, ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, né? E os discípulos e também todos os crentes são os... Então vamos lá. Jesus é quem? O Pai é quem? E os discípulos e todos os crentes? São os ramos. Então você, nessa metáfora, você é quem? Você é ramo. Ok? Beleza. Ficou fácil, né? Perguntas dessas não caem no Enem, né? Vamos lá. E aí a declaração que o pastor Felipe também já, por 2 vezes, trouxe essa declaração aqui para nós lermos. E eu achei muito interessante, ao assistir o vídeo, o Carlos Macorde, ele lendo essa declaração. Realmente parece uma oração muito pessoal, né? Achei bonita a forma com que ele trata a oração. Mas eu vou ler essa declaração e depois eu quero que você leia de uma forma pessoal, tá ok? Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Cristo é tudo e está em todos nós. Carlos Macorde. Eu quero que você, neste momento, toda a igreja leia, então, essa declaração de presença. Podemos fazer juntos? Eu vou começar lendo, depois vocês continuam, tá ok? Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. Carlos Macorde. Amém, irmãos? Ele até faz ênfase no estudo de que na parte da sua manhã, você sempre deveria dizer: Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. E habite, e faça a sua vontade durante todo o dia. Ok? Vamos lá. A nossa introdução é um pouquinho longa, mas eu queria tratar de alguns detalhes que são importantes, né? Eu tenho um estudo mais completo aqui, mas vamos lá. Eu vou acompanhando junto com vocês. Vocês vão me acompanhando com o Data Show. Uma videira precisa de um agricultor para plantá-la e cuidar dela, para receber os seus frutos e se alegrar com eles. Jesus disse: meu Pai é o agricultor. Nós sabemos. Pode apagar. Para mim está tranquilo. Vocês... vai ficar ruim por causa do vídeo. Acho que vai ter que deixar aceso. Lá atrás não dá para ler não, ficou pequeno. Então vou fazer igual na escola. Senta aqui pertinho do tio, né? Senta aí pertinho do tio aqui, né? Então, irmãos, meu pai é o agricultor. Toda a ênfase do estudo hoje é justamente tratar a segunda parte do versículo 1. Que o pai, ele é o agricultor. E a videira, ela precisa do agricultor. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser podada, os ramos precisam ser podados, ela precisa de cuidados, como qualquer outra planta. Se você tem uma planta na sua casa, você deixar de regá-la, deixar de cuidar dela, de tempo em tempo, de repente botar um adubo, com o tempo você vai ver que ela vai estar mais fraca, ela não vai ser bem cuidada, ela não vai dar os frutos que você tanto espera. E é nisso que você tem que começar a pensar. Os frutos que o pai, o agricultor, espera dos seus ramos. Se eu fizer essa pergunta aqui, eu quero que você pense nesse momento. Que frutos o pai espera que você dê? Quais têm sido os frutos que o pai tem esperado que você dê na sua caminhada cristã? Ou, aquela pergunta mais exortativa, né? Que tipo de fruto você tem dado na sua caminhada cristã? Que tipo de fruto você tem dado na sua caminhada cristã? O pai tem se alegrado com os frutos que você tem dado na sua caminhada cristã? Nossa, pergunta pesada, né? Não fique assustado não, gente. Vocês vão ver o estudo. Mas é bom a gente pensar. É bom a gente parar e refletir. Frutos. Se Jesus é a videira verdadeira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos, que tipo de ramos nós temos sido? Que tipo de frutos nós, como ramos, temos dado na caminhada cristã, né? Jesus foi o plantio de Deus, né? Jesus é a videira, é o plantio de Deus. Ele se tornou a videira verdadeira para que nós pudéssemos ser ramos verdadeiros. É uma boa notícia, você vai ter uma boa notícia sobre essa questão dos ramos. Cristo é para nós o que a videira é para os ramos. O pastor falou semana passada sobre a videira verdadeira. E que os ramos são abençoados, são tratados, são fortalecidos, recebem a seiva necessária, porque estão ligados à videira verdadeira. Amém? Você está ligado a Cristo. E essa é uma boa notícia. Eu fiz aquela pergunta inicial, que é mais dura, mas a boa notícia é saber de que, como ramo, você já está ligado à videira verdadeira. Se você não é um ramo autêntico, então você não está ligado à videira verdadeira. João 15 está tratando com discípulos, tá? Cristo sempre viveu de acordo com o que ele disse.
certa vez: o filho nada pode fazer de si mesmo. João 5,19. Assim como uma videira depende do agricultor, quanto ao local onde deve crescer, quanto à colocação de suas cercas e para ser regada e podada, Cristo se sentia inteiramente dependente do Pai, todos os dias, para obter a sabedoria e a força para fazer a vontade dele, do Pai. Ele podia confiar no Pai e entrar na morte, porque acreditava no seu cuidado e, por fim, ressuscitá-lo. O maior exemplo que nós temos já nessa introdução, para entendermos, é o próprio Senhor Jesus. O Pai é o agricultor, ele cuida da videira, ele cuida dos ramos. Os ramos estão ligados à videira verdadeira, que é Cristo, que é o modelo para nós de vida, de quem viveu uma vida de inteira dependência de Deus. Vocês sabiam que o ministério de Cristo sempre foi marcado por inteira dependência do Pai? Vocês acham que quando Jesus, cheio do Espírito Santo, foi enviado para o deserto, vocês acham que no final de tudo, quem enviou Jesus para o deserto? Vocês acham que foi Satanás quem enviou Jesus para o deserto? Não foi, não. Foi o Pai. Você vai encontrar no texto anterior o Pai dizendo do céu: este é meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E o contexto posterior qual é? Jesus sendo enviado pelo Pai ao deserto, cheio do Espírito, é enviado ao deserto. Lá ele tem um jejum de 40 dias. Lá ele é tentado no deserto. Ele é tentado. Tudo sob a direção do Pai. Quando Satanás chega para ele e fala assim: você está com fome? Então, se você é o Filho de Deus, olha só, o contexto anterior é: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, o Pai dizendo. O contexto posterior, Satanás surge e diz o seguinte: se você é filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães? Claro que tinha. Ele poderia fazer. Mas por que ele não fez? Porque ele estava ali dentro dos propósitos do Pai. Jesus, em um certo momento, lá no texto de João 4, da mulher samaritana, depois que ela sai, os discípulos aparecem, Jesus estava com sede, Jesus estava com fome, e com fome Jesus vai dizer para os discípulos que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Aqui nós temos um outro texto em João: o filho nada pode fazer de si mesmo, somente sobre a vontade de Deus. Em João 14:10, por exemplo, olha só o que vai dizer: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, Jesus dizendo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O ministério de Cristo é marcado por alguém que dependia inteiramente do Pai. E eu quero finalizar essa parte, porque você vai entender onde a gente vai chegar lá na frente, é de que uma pessoa que depende do Pai é uma pessoa que confia no Pai até indo para a morte. Jesus foi para a cruz, mas ele foi porque ele sabia quem era o seu Pai. Jesus sabia que o seu Pai ia estar com ele, sustentá-lo em meio àquilo tudo. Mesmo quando o cálice não poderia ser passado, mas ele diz: que seja feita a tua vontade. E ele acreditava que esse Pai que cuidaria dele tanto na morte, também o ressuscitaria. Irmãos, nós temos um Pai. Você tem um Pai. Um Pai que te sustenta, um Pai que cuida de você. Você não precisa temer. Você não precisa se amedrontar, porque você é ramo. E o ramo está diretamente ligado à videira verdadeira. Uma videira verdadeira que dependia exclusivamente dos cuidados de quem? Do Pai, que é o agricultor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós podemos glorificar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, da mesma forma que Jesus era dependente dEle e confiava nele em tudo. Nós somos chamados para também confiar no Pai, independente de circunstância, independente de qualquer coisa. O que o agricultor faz?
Todos os dias, um agricultor como nosso Pai, nosso Deus, todos os dias ele cultiva, usando arames, métodos, as treliças que o pastor mostrou semana passada, para cuidar da videira. O agricultor, ele limpa os ramos sujos, ele estica, ele levanta do chão e etc. Mas a vida não está nessas coisas. Que coisas? Arames, métodos, treliças. Ele não está nisso. A vida está na videira. O Pai, ele cuida da videira como um todo. Mas nós precisamos saber que o ramo está ligado à videira. É ela quem dá vida. É ela quem dá vida à igreja. É ela quem dá vida espiritual a você. É Jesus quem dá sustento à sua vida. Porque você está ligado a Ele numa união mística. Mística. Estamos ligados a Cristo. E não precisamos temer. Não precisamos ficar desesperados. Não precisamos ficar pensando em tantas coisas. Precisamos em todas as coisas entender que o agricultor, ele tem cuidado da videira. Quem aqui gostaria de viver a vida que Deus quer? Quem gostaria de viver a vida que Deus quer? Todos nós queremos. Quem não quer, irmãos? Todos nós queremos. E nós precisamos entender que Deus já está realizando o querer dele na sua vida. Eu fiz a pergunta anterior para você pensar, mas é importante entender que é Deus quem vai realizar tanto o querer quanto o efetuar. Tudo Deus faz. Nós precisamos, que como ramos, aprender a descansar em Deus. De onde vem essa vida? Dos programas, modelos, esforços pessoais. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Eu não tenho paz enquanto eu não fizer isso. Eu preciso trabalhar para aquilo. Eu preciso me estafar nisso. Porque se eu não fizer isso, porque se eu não estiver ali, porque não sei o que lá, eu não vou ter vida, eu não vou crescer. Não é isso. Nós vamos aprender isso mais à frente. Nós precisamos entender que não são os programas, não são modelos, não são os esforços pessoais, não são os métodos de crescimento, não é isso que faz com que a igreja tenha vida, para que você tenha vida, mas é a videira, que é Jesus. Olhe a vinha e tente ver o ramo se esforçando. O ramo não esforça para ter vida, ele recebe vida. Ele vive pelo que recebe. A seiva vem da videira. E isso é automático. A videira tem prazer de dar vida ao ramo. A videira tem seiva suficiente para cuidar do ramo. Até quando o ramo precisa ser cortado, ou podado, ou levantado, ou limpado, ser limpo. Tudo isso, a videira vai sempre dando o sustento necessário aos ramos. Se você é um ramo verdadeiro, você está ligado a Cristo. Cristo tem alegria, o Pai tem alegria de cuidar dos ramos para que os ramos deem frutos. Frutos para a glória dele. Porque o ramo não se esforça, mas o ramo recebe a vida. Ele vive pelo que recebe. Amém? Sei que a nossa ideia central hoje no nosso estudo é o seguinte: Deus Pai é o meu agricultor celestial. Sou dependente dele para tudo que deve ser como ramo. E posso ter plena confiança de que ele fará a sua obra em mim e através de mim. Então confie. Você pode acreditar nisso. Você deve acreditar nisso. Você precisa aprender a descansar na videira verdadeira. Precisa encontrar satisfação em Cristo, alegria nele, descanso nele. O que acontece, irmãos, é que é o seguinte: quando o agricultor está trabalhando na videira, ele vai mexer na videira. Ele vai mexer na videira. Sabe, se o ramo está sujo, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o ramo do chão, ele vai limpar o ramo, ele vai cuidar do ramo, ele vai podar o ramo se precisar fazer. E isso, quando a gente fala que ele tem que mexer, ele vai mexer, e isso dói.
Isso tem que ser trabalhado. Isso vai contra, muitas vezes, ao bem-estar do ramo. O ramo caiu, ficou ali, está ali na sombra, está ali. Mas aquele não é o lugar dele. Ele precisa estar em cima para receber melhor a seiva da videira. Ele precisa ser limpo para poder dar um bom fruto. Então o agricultor tem que mexer. E como eu disse, isso pode doer. Isso vai mexer com talvez coisas que o ramo talvez não queria que fosse mexido. Isso a gente aplica em nossas vidas, porque quando nós estamos na vida, nas mãos de Deus, e queremos aprender a descansar nas mãos do Pai, que é o agricultor, então as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações, elas vão ter que ser transformadas. E elas vão ser transformadas. Porque o Pai quer o fruto. Ele deseja o fruto, de acordo com a vontade dEle. Então, de acordo com a vontade dEle, o ramo vai ser trabalhado. A questão é saber, como ramo, você está disposto, você está realmente desejoso de que Deus trabalhe na sua vida? De que Deus mude a sua vida? De que Deus mude a minha vida? Que Deus mude a vida da igreja? Para que os frutos sejam melhores, de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Então nós precisamos entender que o Pai, Ele é o agricultor celestial, e nós somos dependentes dEle em tudo, tudo. E que deve ser como ramo, posso ter plena confiança de que Ele fará a sua obra em mim, e através de mim. Então eu preciso em todas as coisas, aprender a descansar em Deus, amém? Então vamos lá. Número 1. A Bíblia começa e termina num jardim, com todos perfeitamente satisfeitos em Deus, né? Quando Deus criou todas as coisas, em Gênesis 1:31, Deus diz assim, tudo que eu criei foi mais ou menos. Não era bem o que eu queria criar. Será que é isso? Será que foi isso? É isso que diz a Bíblia? Quando você olha o texto ali de Gênesis 1:31, o que diz ali, hein? E Deus viu tudo quanto fizeram e tudo era o quê? Muito bom. Muito bom. Deus criou um jardim perfeito para que o homem vivesse ali perfeitamente, em comunhão com Deus, e tinha comunhão com Deus. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus no Éden. O homem pecou, irmãos. O homem falhou e foi expulso do Éden. Mas é interessante ver essa afirmação inicial, que começa e termina no jardim, porque quando você vai para Apocalipse 22, de 1 a 3, tá as pessoas do novos céus e nova terra, comendo dos frutos, e as folhas que curam, e você vê todo mundo o quê? Triste, chorando. Ai, que lugar triste. Ai, que lugar terrível. Aqui não é tanto quanto eu pensava. Não, todos estão o quê? Satisfeitos. É pelo Éden e pelo Criador que o coração humano anseia, irmãos. Nós não fomos criados para viver neste mundo pecaminoso. O homem não foi criado para viver neste mundo em desordem, este mundo violento, este mundo que os valores são sempre contra o cristianismo, contra a palavra de Deus. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, num jardim. É por isso que começa num jardim e termina num jardim, irmão. Termina numa cidade onde a presença de Deus é tudo que nós tanto queremos. O homem não foi criado para viver neste mundo como está, foi criado para viver na presença de Deus. Não podemos voltar para o Éden. Então, Jesus nos fez a vinha de Deus no mundo. Não estamos lá hoje no tempo, mas nós somos ramos ligados à videira verdadeira, que é Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! É uma notícia maravilhosa saber disso. E o autor ele termina essa primeira parte citando Agostinho: as nossas almas não descansam até encontrarem descanso em Deus. Porque Deus é tudo para nós, irmãos. É em Deus que nós vamos sempre encontrar a plena satisfação em todas as coisas. Religião
não traz satisfação, irmão. Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos, segundo alguns, até entende que ele era o mestre em Israel. Ele não era qualquer pessoa, mas a sua religiosidade não era nada. Quando chegou até Jesus, Jesus disse o seguinte: olha, para você a mensagem é o seguinte: você tem que nascer de novo. Porque isso não satisfaz, irmão. A mulher samaritana teve 5 maridos, né? Para o solteiro, assim, não vejo a hora de eu casar, né? Que vai ser a plena satisfação da minha vida. Essa mulher casou 5 vezes, estava com o 6º homem lá, que não era o seu marido, e nenhuma satisfação. Vai num poço, e aquela água também não satisfaz. E Jesus se apresenta: eu sou a água que vai trazer satisfação para a sua vida. É Cristo, é Deus, é a videira verdadeira. É ela que vai trazer plena satisfação. Amém? Vamos lá. A nossa segunda parte do estudo é que a palavra perfeição é para hoje, e não somente para o céu. Que é isso, Oswaldo? Agora vem heresia aí, ó. Perfeição aqui, mas nós tanto falamos que aqui nada vai ser perfeito, somente no novo céu, nova terra. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Existe uma perfeição na sua vida. Há alguém perfeito habitando em você. E é essa pessoa, esse ser perfeito, que garante a perfeição em sua vida. Não é por causa de nós, não é por causa de mim. Ah, meu Deus, se fosse por causa de cada um de nós aqui, meu Deus do céu. Aí aquela pergunta inicial: que tipo de frutos nós temos? Se formos olhar pela nossa capacidade, nossos frutos, meu Deus do céu. Mas a boa notícia é que a perfeição já existe em nós, em mim, em cada um de nós. Cristo em mim, em nós, cada um de nós, é perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Se eu alinhar a vontade de Deus à minha vida, certamente começará a desenvolver o fruto do Espírito. Creia que você pode entregar o amor de Deus através do Espírito a outras pessoas. Lembra daqueles 3 R's que o pastor Felipe trouxe aqui, né? Receber, regozijar e repartir. Correto? Falei alguma coisa errada? Não, né? Porque eu não anotei, mas receber, né? Ele até brincou com as mãos, né? Receber, regozijar, né? Regozijar, né? O para cima, né? Assim, né? Não, e repartir. Aí é o repartir, né? Os 3 R's. Então, nessa parte do estudo hoje, nós vamos dar ênfase mais ao amor de Deus que já está em nós e ao repartir. Porque aquilo que é perfeito em nós, irmãos, na vontade de Deus em nós, nós podemos repartir com outras pessoas. Você pode repartir o amor de Deus às outras pessoas. Você pode repartir a paz que Deus já manifesta na sua vida a outras pessoas. Você pode repartir a alegria de Deus na sua vida a outras pessoas. Deus, o Deus que nós cremos, o Pai que é o agricultor, a videira verdadeira, o Espírito Santo em nós, eles são perfeitos. Quando você ouve a palavra perfeição em sua vida, você sente amor ou ódio? Se eu falar assim para você, que você tem que viver uma vida perfeita, vamos lá. Primeira coisa que te vem à mente: então eu tenho que fazer alguma coisa que seja perfeita. Não é verdade? Se nós pensarmos em algo que a gente faz para ter um resultado perfeito, nós vamos ficar preocupados. Não vou usar muito a palavra ódio, mas vai haver uma preocupação. Cabelos brancos vão começar a surgir, outros vão perder cabelo, né? Não vai acontecer. Meu Deus, eu tenho que fazer algo que seja perfeito. E agora? Quem nos ajudará, né? Como que eu poderei fazer isso? Aí, realmente, o autor foi muito feliz na colocação. Quando se pensa em perfeição como algo que temos que fazer, produzir, odiamos a palavra. Porque vamos pensar em alguma coisa que tem que estar no nosso desempenho. Mas quando nós pensamos em perfeição como algo que Deus faz, amamos a palavra. Por quê? Porque a minha vida, eu por mim mesmo, nunca faria algo perfeito. Mas pela vontade do agricultor e da videira verdadeira, pelo qual estou ligado como ramo,
Então a perfeição de Deus, a vontade de Deus, está sendo feita em minha vida. Está sendo feita na sua vida. Porque eles são perfeitos. Eles são perfeitos. E nós podemos expressar, irmãos, através das nossas vidas, aquilo que o Deus perfeito tem manifestado em nós. Aonde? Em nosso lar, em nossos trabalhos, no nosso dia a dia. Nós podemos manifestar essa perfeição. Não é algo que você faz, mas é a graça de Deus em nossas vidas. Como as palavras do Carlos Macorde, não é algo que você faz, mas a graça de Deus em mim. Podemos repetir? Você pode repetir? Vamos lá, repete comigo, vamos lá. Não é algo que você faz. Amém. A graça de Deus na sua vida. O amor de Deus na sua vida. A paz de Deus na sua vida. Isso nós podemos fazer, amém? Então a palavra perfeição é para hoje, e não somente para o céu. 3. É importante definirmos a palavra perfeição. Há um texto na Bíblia, em Mateus 5,48, que diz assim: sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vê? Olha que coisa interessante. Jesus dizendo para os seus discípulos, lá no Sermão do Monte: sede perfeitos, assim como... Qual é o padrão de perfeição? O próprio Deus, o Pai Celestial. Ser perfeito é simplesmente tornar a ser o que fomos criados pelo Criador. É ter a humanidade restaurada. Como que como que isso acontece em nossas vidas? Pela própria presença de Deus em nós, irmãos. Pela presença de Deus em nossas vidas. Ser perfeito é glorificar a Deus, fazer os atributos do amor de Deus visíveis e disponíveis no mundo. Por que nós estamos sempre tratando da palavra amor nesses estudos de João 15? Lembra lá na introdução? Lembra? Que na primeira parte, a palavra que mais aparece neste capítulo qual é? Aqueles que estavam aqui quando nós falamos da introdução. Qual é a primeira palavra que mais aparece nesse capítulo? Permanecer. Que trata do permanecer na videira, os ramos da videira, o relacionamento de Cristo com seus discípulos. E qual foi a segunda palavra que está relacionada com o relacionamento entre os cristãos? Amor. Amor. Por isso que nossos estudos sempre estão enfatizando a palavra amor. Então, irmãos, o amor de Deus. O amor de Deus em nossas vidas, né? Os atributos do amor de Deus visíveis e disponíveis aonde? No mundo. Faço aqui as palavras do pastor Felipe, que citou o Gilberto na semana passada, com respeito àquela ilustração que muito é usada sobre os frutos. Por que nós estamos falando que o amor de Deus visíveis e disponíveis no mundo? Porque a árvore, quando dá os seus frutos, quem é que se beneficia com os frutos? É a própria árvore. A árvore come do seu próprio fruto? Não. É sempre uma outra pessoa. Um outro ser. Não é? Não é verdade? Está no tempo da goiaba, né? A goiabeira come a própria goiaba? Não come. Eu falo da goiabeira porque a gente está vendo aí nas estradas muitas goiabas, madurinha, né? Aí o pessoal aproveita que está na caminhada, o que faz? Sai da calçada, vai lá e come a goiaba, né? Goiaba não tem muitas calorias, né? Então, o que a gente está falando? Então, o que acontece? O amor de Deus em nós deve ser visível e disponível para quem, irmãos? Para a minha vida apenas? Mas para o quem? Para o mundo, para o meu próximo. É a manifestação do Deus perfeito que me ama. Eu devo demonstrar esse amor desse Deus perfeito na minha vida às outras pessoas. A perfeição não é algo que produzimos pelas obras, né? Como a caridade, né? Algumas traduções da palavra amor no passado era caridade, porque aquela ideia de que eu faço a caridade, quando eu demonstro o amor com a ideia da caridade para o próximo, que era a ideia passada mesmo, por isso que as traduções eram caridade, a demonstração deste amor às outras pessoas. É algo que reside na videira
e que o agricultor quer passar a nós, para o benefício dos outros. No processo, nossa alma se alimenta, descansa e regozija, irmãos. É isso aí, é o repartir, né? Uma vez restaurados em Cristo, somos chamados para demonstrar o amor de Cristo a outras pessoas. Amém? Beleza? Vou avançar depois, se tiver pergunta, a gente pode trabalhar, tá? Número 4. O papel do agricultor é ser perfeito. Sobre quem? Sobre nós e por nós, momento a momento. Esse é o papel do agricultor. O agricultor trabalha na busca e na produção da perfeição da videira no mundo, né? O papel do agricultor, como diz lá o título, é ser perfeito sobre nós e por nós, momento a momento. Deus coopera com um ramo melhor quando um ramo descansa melhor nele. Esse aqui é um detalhe em que nós vamos trabalhar. Se eu não confiar ou descansar, não sou trabalhado nem usado como poderia ser. Nunca confie em você mesmo, mas sempre no Senhor. Coloque fé sempre e totalmente em Jesus. Há alguma coisa que eu posso fazer para que Deus me ame mais? Não. O que você pode fazer para que Deus te ame mais? Nada. Como também alguma queda, alguma falha, faz com que Deus deixe de amar você mais? Não. Por isso que é graça. Não estou falando que uma pessoa que cai não vai se arrepender. Claro, sempre Deus trabalhará para ver o arrependimento. Mas o amor de Deus não está ligado ao nosso sucesso profissional na fé cristã. Sucesso profissional, entre aspas. Não está ligado ao meu desempenho, né? Eu faço muito bem isso. Ah, então Deus me ama. Ah, eu sou tão querido. Você é querido, você é amado. Porque Deus te ama. Essa é uma notícia maravilhosa, né? Mas é importante você entender isso. Mas é possível que um ramo não seja tão trabalhado para dar uns frutos melhores do que outros ramos? Pode acontecer. Quando um ramo não descansa como deveria descansar. Lembra que nós falamos inicialmente? Não é, o ramo não procura trabalhar. Eu tenho que trabalhar mais para que venha mais seiva para mim, para que venha mais bênção para mim, né? Não, ele recebe. O nosso Deus, irmãos, ama a distribuir essa seiva na vida do seu povo. Mas é importante os ramos, nós como ramos entendermos que um ramo ele é melhor trabalhado quando ele coopera com Deus. Mas como é que é esse cooperar? É quando ele aprende a descansar melhor em Deus. Quando ele descansa, acreditando em tudo que Deus já fez e está fazendo na sua vida. Ele precisa deixar que Deus trabalhe na sua vida como Deus quer trabalhar na sua vida. Aí você poderia me perguntar, Oswaldo, mas de forma mais prática, como poderia ser esse descanso em Deus? Quando você ora com plena confiança na resposta e na vontade de Deus. É Deus quem vai dar a resposta como Ele quer, na hora que Ele quiser. Se Ele quiser dar uma resposta, ou pode não dar uma resposta, a palavra de Deus já é a palavra dEle, pronto. Mas você ora de acordo com a vontade dEle, e é Ele quem vai fazer. Não adianta exigir, não adianta determinar, não adianta espernear, não adianta. É orar com confiança e descanso. É Deus quem vai fazer o querer e o efetuar. É a vontade dEle que vai prevalecer sempre. O que nós temos é que nos colocar nas mãos dEle de acordo com a vontade dEle, né? É você ter satisfação em Deus. A maior satisfação da sua vida não são pelas coisas, mas em Deus.
ter alegria nele, ter satisfação em tudo que ele é, e mesmo aquilo que tudo que ele tem feito, estar alegre. Um ramo é melhor trabalhado quando está satisfeito em Deus, do que aquele que não está satisfeito. Daquele que fica assim triste, emburrado, então acho que Deus não me ama, eu acho que eu não aguento mais, eu já estou a um fio, sabe, de deixar a caminhada. Que frutos vai vir de uma pessoa que não quer aprender a ter satisfação em Deus? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Descansar. Tem mais. Eu poderia falar sobre a fé. A fé, irmãos, é como se fosse uma ilustração assim, a grosso modo, um cheque em branco. Senhor, eu confio em Ti, a minha vida está totalmente em branco para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Eu confio plenamente e somente em Ti. Então, Senhor, eu abro mão das minhas capacidades de fazer alguma coisa. Eu só vou fazer algo de acordo com a Tua palavra. Eu só vou fazer algo de acordo com a Tua vontade. Eu tenho fé e eu vou andar pela fé, confiando somente em Ti. E aí é o contrário. Então, se você tem fé, então você não deve confiar na sua força. Eu posso. Não. Esse detalhe da minha vida, não. Senhor, peraí. Esse detalhe eu vou deixar o agricultor um pouquinho de lado. Eu vou fazer isso como eu quero. Entenderam? Isso não é descansar. Isso não é fé. Entendeu? Viver pela sua capacidade. Não, eu sou capaz de pregar, eu sou capaz de fazer um apelo, eu sou capaz de encher uma igreja, eu posso. Não é fé. Não é fé. Fé é confiar plenamente em Deus. Outro, amar. Amar a Deus, amar o irmão independente. Amar o irmão independente das qualidades que ele tem. Amar o irmão independente dos temperamentos daquela pessoa. Amar a igreja independente de A ou B. Amar. Entendeu? Amar sem esperar aquilo que eu quero em troca. Né? Por quê, irmãos? Por que você tem que descansar? Porque uma vez que você descansa, você vai dizer o seguinte: eu creio no agricultor. Ele é meu pai. Ele é meu pai, Ele jamais me dará algo ruim. Eu jamais vou pedir um pão ao meu pai e Ele vai me dar uma pedra. Eu jamais vou pedir um peixe e Ele vai me dar uma serpente. Eu jamais vou pedir algo que Deus não vai me dar, algo que seja o melhor. Pode não ser aquilo que você queria, mas é o melhor. Porque Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Você não precisa desesperar-se, porque tudo está nas mãos de Deus. Marta se desesperou, porque Lázaro já era morto de quantos dias? 4 dias. Ele já cheira mal, já está podre. Já está podre. Mas se o Senhor tivesse chegado antes... Não, Jesus chegou na hora certa. Era a hora certa, era para ser 4 dias. E ele realizou o que precisava ser realizado. Não era para ele. Se você for ler o João capítulo 11, você vai ver Jesus falando: tudo isso aconteceu para a glória de Deus, para que o Pai fosse glorificado. Porque o Pai tem cuidado, irmãos. O Pai é o agricultor. Jesus, irmãos, olha só, gente. Olha o que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E olha só, ele falando: meu Pai é o agricultor. Então você pode descansar no Pai. Porque o Pai cuida da videira. E a videira está ligada à sua vida. Jesus está ligado à sua vida. Jesus não vai perder ninguém que pertence a Ele. Jesus não vai deixar os seus servos numa situação que não esteja dentro do seu controle. Jesus está no controle da sua vida e de todas as circunstâncias.
Então o que nós precisamos como ramo é descansar nele, para que os frutos que vierem venham de acordo com a vontade dele, porque ele é perfeito. E os frutos que vão ser realizados de acordo com a vontade dele serão frutos perfeitos. Porque quando o Pai olha na sua vida, ele não vê a obra do Oswaldo, que se ele vê a minha obra, meu Deus do céu, já era, estou perdido. Mas se ele olhar todas as obras de acordo com a vontade de Cristo, para a glória de Deus, para a glória do Pai, então eu posso me alegrar e dizer, esses frutos, todos eles, não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Louvado seja sempre o nosso Deus. O agricultor trabalha para cultivar por meio dos ramos. O que ele sabe é que já existe perfeitamente na videira, que é Jesus, irmãos. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta ou poda. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos. Por que ele quer isso? Porque ele quer ver você frutificar. Jesus quer ver você frutificando. Jesus vai trabalhar em você, o Pai vai trabalhar em você, o Pai vai podar, o Pai vai trabalhar, o Pai vai levantar o ramo, o Pai vai cuidar do ramo, Ele vai limpar, vai doer na sua vida, aquilo que muitas vezes você acreditava, vai entrar em conflito na sua mente, vai entrar em conflito no seu coração, seus desejos colocados nas mãos de Deus, você vai pensar, meu Deus, mas eu amava tanto isso, mas agora eu não posso amar mais, eu estou entendendo que Deus não quer isso para a minha vida, Deus está me direcionando por esse caminho, Deus quer que eu vá por aqui, e muitas vezes você fica meio assim, mas Deus vai trabalhando, Deus vai moldando, Deus vai podando, Deus vai cortando, Deus vai levantando, vai limpando, para que você dê muitos frutos, para que você dê mais frutos, para que você frutifique, para que você seja um ramo frutífero. Glória a Deus, irmãos. Gente, isso é maravilhoso. A perfeição existe para ser o quê? Repartida. E o agricultor não aceitará qualquer outro resultado. Ele não quer que você não dê fruto. Se você não tem dado fruto, se você se colocar e descansar nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar para que você dê frutos. Ele vai tratar de você. Isso vai doer em você. Mas você vai se alegrar quando você vê Deus trabalhando profundamente na sua vida. Em quinto lugar, e último, recebemos as perfeições do agricultor, prestando atenção na videira, com humildade, momento a momento. Recebemos as perfeições do agricultor, prestando atenção na videira, com humildade. Sabe por que aquela minha introdução foi um pouquinho longa? Vocês perceberam que na introdução nós ficamos trabalhando direto, Jesus dependendo do Pai, Ele é a videira e depende do Pai, tudo que Ele fez dependeu do Pai. Então o ramo precisa entender isso. O ramo precisa prestar atenção na videira, porque o modelo para a nossa vida cristã é o próprio Senhor Jesus. Se Jesus foi dependente do Pai em tudo, eu e você somos chamados para dependermos do Pai. Quando nós queremos viver uma vida cristã sem dependência do Pai, nós deixamos de mirar na perfeição que é o nosso Senhor Jesus. Aí a gente cai. Aí a gente tem que ser podado mesmo, a gente tem que ser tratado. E o que é humildade, né? Essa palavra que é tão usada. Humildade é um estado de receptividade. Humilde não é aquela pessoa assim, pobrezinha, né? Que fala assim tão coisinha, né? Tem gente que pensa que humildade, né? É aquela pessoa tão assim, né? Eu sou tão humilde, não. Humildade não é isso. Humildade não é classe social. Humildade é alguém que entende que não é a fonte, que ele é uma pessoa que precisa de Cristo. No caso aqui nós estamos falando da Bíblia, falando daquilo que mostra. Você é humilde quando você entende que não é a fonte, você não é a causa, você recebe a capacidade, como os ramos recebem da videira. Cristo em nós é o tesouro que está em cada um de nós. É isso. Cristo é o tesouro que está em nós. Cristo é o tesouro que está em você. No lugar do nós, você poderia repetir isso dizendo mim? Vamos lá? Cristo é o tesouro que está em você.
Porque se você está em Cristo, você é ramo. E um ramo é alguém que está ligado à videira. Na raiz de toda a vida cristã está o pensamento de que Deus deve fazer tudo. E Deus faz tudo mesmo. E que o nosso trabalho é nos entregarmos e nos deixarmos ficar em suas mãos. Filipenses 2,13. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus vai fazer a vontade dele se cumprida, irmãos. Vai fazer. Se você não, mesmo que você não queira, mesmo que esteja um momento da sua vida que você esteja em crise, Deus vai fazer. Vai doer mais ainda. Então é melhor que você se entregue. Senhor, então faça, Senhor, a tua vontade. Faça a tua vontade. R. Scougal, olha, nossa, século 17, R. Scougal, né? Scougal, sei lá. O valor e excelência de uma alma será medida pelo objeto do seu amor. A maneira verdadeira de melhorar e fazer as nossas almas mais nobres é focar o nosso amor nas perfeições divinas, para que possamos tê-las sempre à nossa frente e assim receber uma impressão delas em nós. Gostei do título do livro, né? A vida de Deus na alma do homem. Interessante, né? E aí eu quero concluir no seguinte, irmãos. Quero concluir e você começa a meditar no que você ouviu aqui nessa noite. Comece cada dia com a declaração: Jesus, seja bem-vindo aqui. Faça a sua vontade. Faça o teu querer. Sabe por quê? Porque nós estamos nos entregando à sua vontade. Ok? É isso que nós precisamos fazer. Peça que as perfeições de Deus entrem na sua vida constantemente, durante todo o dia. Então todo dia faça isso. Senhor, que as tuas perfeições sejam abundantes em minha vida, durante esse dia, a cada momento. Esteja pronto a cooperar com qualquer atividade que o agricultor permitir, para aperfeiçoar o fruto que sairá da sua vida. Seja feita a sua vontade. Ok? E em último lugar, Jesus trouxe as perfeições mais profundas de Deus de volta ao mundo. Agora somos o seu corpo no mundo para continuar fazendo o mesmo. Então, use os seus olhos, suas mãos, seu coração, sua vida, para que o amor de Deus, através de você, seja repartido a outras pessoas. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, em nome de Jesus.